Ligue 8 para reclamações. O que você tá fazendo? Tô tentando investir uma grana. Peraí, você liga pra investir? Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Todo episódio eu falo que é um episódio especial, mas na verdade esse aqui é mais especial ainda, por duas razões. Primeiro, porque a gente chegou hoje a 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube, então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, super legal essa meta. Enfim, a gente estava batalhando sempre para isso, então obrigado a você que acompanha. E também porque hoje a gente está aqui com a Lê Delara, especialista em commodity. A gente já tinha feito o convite para você vir aqui há bastante tempo, finalmente deu certo. Obrigado por estar aqui, é sempre uma alegria trazer gente de relevância para falar sobre temas de relevância também. Então é uma alegria estar aqui com você, Ale. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço o convite, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Igor também, fez o convite várias vezes. Show de bola. Parabéns ao Genial aí por 100 mil inscritos no canal, não é fácil chegar. E quem não assiste Genial é louco, né? É verdade, é verdade. Obrigado ao Mota também, o Motinha aí que abriu as portas aí no passado também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre commodities aí, falar um pouco como que tá o cenário. Show de bola. Exatamente. E aí estamos com o Igor aqui, né? O Igor que na verdade é quase o co-host. Pô. Tô aqui todo dia, né? O É tipo você ou o Vitão. Você, o Vitão, pessoal me vê aqui de tarde, depois mais tarde ainda, né? Então, É verdade. às vezes, é que eu ainda não fiz nenhum morning call ainda. Mas um dia eu chego lá. A gente zera igual o Motinha, que faz live da manhã até a noite. 7 da manhã até as 7 da noite. Fazendo live. É mesmo. Pessoal, antes de passar a palavra aqui, a gente começar, eu só queria conversar diretamente com você. Aqui na tela, a gente tem um sorteio que você pode participar, então escaneie o QR Code, participe do sorteio, você pode ganhar, se eu não me engano, acho que é um colete. Muita gente gosta do colete aqui da Faria Lima. É um colete, kit né? Faria Lima. São vários kits, o nosso diretor Copo Deilson tá Stanley, falando aqui. Copo, colete. um monte de coisa, então participe. Colete, camisa, um monte de coisa. Caneca também, caneca é legal. E eu queria pedir para você deixar o seu like aqui e já usar o chat também, se você por acaso tiver alguma pergunta sobre commodity que você queira fazer aqui pra gente. Obviamente, se eu não responder sua pergunta e não passar ela na hora, fique tranquilo que ao longo do programa eu vou trazendo. Então use o chat, abuse, porque eu acho que não é sempre que a gente tem, você de graça pra responder pra galera, né? No final das contas, o pessoal às vezes acaba vendendo as coisas, tá falando disso, né? E aí você tá aqui, pra responder as O pessoal dúvidas de paga uma graça. grana pro Delara pra ter a expertise dele, né? Ser o pessoal ter uma oportunidade de graça. Exato, Ter exato. esse contato. A Tem gente que sempre achar fala o isso. manager aí, porque o dinheiro não está entrando. Mas, Delara, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, assim, antes da gente entrar no papo sobre commodity. O que você tem feito? O que você faz hoje em dia? De onde você veio? Acho que é legal pra galera nivelar todo mundo no mesmo Sim, nível. eu trabalho com commodities, sempre foi uma paixão, foi commodity, porque ela vem desde o meu avô, que era produtor rural. Então, a gente sempre teve uma ligação com milho, naquela época não tinha soja no Brasil, né? A soja começou a desenvolver ali no início dos anos 2000, mas sempre o milho, o arroz, o feijão, nós estávamos ligados. Então, foi algo que eu sempre me interessei. No início dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com comércio exterior. Então, consegui associar a parte de exportação, execução de contratos de commodities. E eu entrei nesse mercado. Hoje, eu sou sócio de uma corretora de commodities, a Paine Agronegócios. Então, a gente negocia soja, milho para produtores rurais, fazemos gestão de risco de preços também para produtores rurais, para evitar justamente o que aconteceu nas últimas 2 semanas, né? A soja simplesmente derreteu, o milho derreteu, então a gente cria estratégias comerciais para os produtores rurais, para que eles possam estar protegidos com relação a isso. Eu também negocio petróleo no mercado físico, desde o final do ano passado, passei num concurso de uma empresa norte-americana que está sediada no Texas, então eu negocio petróleo cru e bunker marítimo também, e sou head de commodities da Inside Research, lá do Pit Money, lá dos gêmeos Romero lá e do Alan Pedroso, e nós temos um produto voltado para o investidor, que é o Commodities em Foco, que é uma plataforma onde nós fazemos análises ao vivo de commodities, temos um aplicativo, fazemos recomendações de investimentos em commodities, tem conteúdo educacional, a gente chama de Commodity Invest Academy. Então, há mais de 23 anos ali ligado a commodities, trabalhando não só no mercado financeiro, mas no mercado físico também, como o pessoal fala aí no agronegócio, cabota cheia de terra realmente para saber o que acontece lá, e levar esse conhecimento, essa experiência do mercado físico para o mercado financeiro para tentar acertar melhores as posições, né? Sair um pouco da frente da tela e ver como que está lá no campo, no poço, o desenvolvimento aí, a afluência das commodities. Curiosidade, tá? Você faz algum investimento em ações também ou é só commodity?
Não, sim, a gente sempre faz alguma coisinha, tem posições em ações, tem posições em juros, tem Mas a dólar, maior parte alguma coisa, commodity. mas o foco é realmente commodity. O trade do dia a dia é commodity. Commodity. Pô, super Você é de maneiro. onde, Delara? Eu sou Natural de de Curitiba. onde? Natural de Curitiba. Curitiba. Eu até brinquei com ele, falei, pô, você mora longe? Ele, moro longe, moro de Curitiba. Eu falei, pô, tô longe pra caramba. Curitiba é 300 quilômetros É, aqui. mas não é então tão longe, perto. Então o Dá pessoal pra tem ver. que dar o like aí É, pra é verdade, porque ele valorizar veio de a Curitiba. trajetória Isso. do Delara até aqui, com Isso é certeza. verdade. Sabe o que eu queria, assim, vou trazer minha própria experiência, tá? Eu sou muito leigo em commodity, porque eu, até quando estava como analista aqui, via mais empresa de tecnologia, acho que o Igor tem muito mais essa vivência com commodity por ver as empresas do setor dele. Então a minha pergunta, só para abrir o papo, era o seguinte, a gente tem visto que as commodities começaram a cair, né, agora. Isso é mais por uma questão desse medo de recessão, ou também tem algo mais micro, assim, de clima, se você for pensar, de, sei lá, de chuva, quando você pensa, acho que algodão, né, se eu não me engano, precisa de chuva, ou trigo, sei lá. Enfim. Agrícolas. A né? maioria Agrícolas em precisa. gerais. Como que tá acontecendo assim? Por que caiu tanto? Por que tá caindo? Qual que são as perspectivas? Eu quero abrir com isso. Obviamente a gente pode acabar indo para várias frentes aqui. Nesse momento, exatamente, Bruno, nós temos a sazonalidade. Uhum. O meio do ano ele costuma mudar a sazonalidade em todas as commodities, tanto as softs commodities, e a gente coloca as softs mesmo, café, algodão, açúcar e cacau, como as agrícolas, né, soja, milho e trigo. Então esse é um período que muda a sazonalidade, porque os Estados Unidos plantam no finalzinho do primeiro semestre, esse período está desenvolvendo a planta e em setembro começa a entrar esse produto no mercado. E nas commodities energéticas e metálicas, muda a sazonalidade pelo lado da demanda. Então começa um consumo maior de combustível, que começa o verão no hemisfério norte, então a gasolina lá nos Estados Unidos tem um consumo maior, daqui Mais a pouco mobilidade, começa... né? Isso. Daqui a pouco começa o óleo diesel, ele começa uma sazonalidade de alta também, por causa do inverno, vai chegando, acaba puxando o consumo. Gás natural começa o comportamento sazonal de alta agora também, que é a formação de estoque para o inverno no hemisfério norte. O minério de ferro tem uma tendência de baixa agora, porque o minério de ferro que é negociado na bolsa, ele é destinado para a China. Então, 100% do minério negociado na COMEX nos Estados Unidos ou em Singapura, ele tem um Incoterm lá, CFR, para a China, e é um período que nessa mudança de estação agora, que começa o verão, ele tem muita chuva. Então, as indústrias, a siderurgia, usinas na China, eles costumam fazer a manutenção das suas plantas, a limpeza e manutenção nos seus altos fornos, diminui o consumo de minério de ferro. Então, é uma sazonalidade de baixa. Então, nesse período, como agrícolas e metálicas começa a sazonalidade de baixa, já seria um comportamento natural os preços cederem. Mas nós temos uma recessão batendo a porta, a cada dia ganha mais pontos percentuais o risco de recessão, isso também acaba refreando a demanda. Então, nós temos a sazonalidade potencializado pelo risco de recessão e nós vemos os preços derretendo de uma maneira mais forte do que normalmente seria. Show. Quer fazer uma Não, pergunta? então, eu ia falar que é uma questão que muita gente às vezes não monitora, mas a variação no preço do petróleo, no preço do combustível, impacta bastante o preço para o produtor final, né? Então, assim, o que você acha que hoje está no preço, principalmente nas empresas negociadas em bolsa? A gente vê algumas empresas sofrendo bastante, mas que não tem esse efeito desse alívio, vamos dizer assim, Sim. dos preços dos combustíveis, né? Até se você pudesse explicar um pouco sobre qual é a diferença entre a formação do preço daquele que a gente vê que é negociado em bolsa com o que efetivamente chega ali para o produtor. Essa diferença do mercado físico para a bolsa, Igor, chama-se base. Aí cada commodity vai ter a sua nomenclatura, né? O minério de ferro vai ser premium, o açúcar vai ser premium, agrícolas vai ser bases, petróleo é OSP, Oil Sales Price, que é a diferença do preço do mercado físico em relação à bolsa. Então, aquilo que nós vemos na tela, pulando a toda hora lá, petróleo caindo 6%, 7%, 8%, que foi a queda de ontem, 3% hoje, aquilo ali é o derivativo, que é um dos referenciais para a formação de preço. Aquilo ali não é o preço da commodity no mercado físico. Existe um prêmio, existe uma logística também que tem que ser colocado nesse pacote. Quando nós falamos de commodities agrícolas, para o produtor rural, ele não faz o preço de nenhum dos seus produtos. Vai ser pego a cotação da bolsa de referência, então soja, milho e trigo, a bolsa de Chicago, algodão, café, cacau, a bolsa de Nova York. Há um prêmio de exportação, que é um valor colocado ou acima ou abaixo da bolsa de referência.
há um processo de operação portuária que tem que ser deduzido e um frete até retornar para a origem. Deduzindo esses custos, nós temos o preço lá na fazenda. Esse é o preço que o produtor vai vender o seu produto. A diferença desse preço do mercado físico para a bolsa nós chamamos de basis. E através desse indicador nós comparamos se hoje ele está acima ou abaixo do valor histórico. E ali nós decidimos a comercialização. A gasolina, que tem o preço de paridade de importação para fazer o cálculo aqui no mercado doméstico, funciona da mesma maneira. Então vai ser pego o preço da gasolina nos Estados Unidos, que é a origem nossa de importação, vai ser trago essa gasolina para o Brasil, tem uma operação portuária e uma taxa de câmbio. Então é feito esse cálculo posto por litro lá na refinaria. E só que a Petrobras ela não faz trade, não faz day trade de gasolina, né? A gente vê as discussões no Twitter, principalmente. Agora baixou o petróleo, a Petrobras está demorando para baixar. Mas quando sobe, ela também demora, né? Então, a Petrobras não faz day trade com PPI de combustíveis. 45 dias, né? Que eles têm de 45 dias. 45 dias é um tempo médio que eles utilizam para formação. Então, sempre que o petróleo sobe, a gasolina sobe, porque tem a referência lá nos Estados Unidos, e há um aumento, uma elevação no preço do combustível aqui, isso vai impactar o preço, vai tirar valor da saca de soja, do fardo de algodão, da saca de café lá na fazenda. Agora, empresas do agro que conseguem fazer o hedge, por exemplo, eles trabalham com hedge, como a Minerva, que nós estávamos conversando antes, que ano passado gerou uma receita de 400 milhões em hedge cambial, ela consegue mitigar esse risco e consegue ter uma margem melhor porque ela fez uma posição contrária a um risco. Agora, quem não faz essa posição, que fica sujeito ao preço do dia, pega situações como nós vimos nas 2 últimas semanas, quando a soja sai de 17,50 ao bushel e vem para 13,50 ao bushel. E isso nós estamos falando de R$30 a R$45 por saca numa taxa de câmbio hoje. Então, sem o hedge, você está sujeito a essa situação. Empresas que trabalham no mercado, Minerva, JBS, Boa Futura, todas essas empresas, elas não trabalham descoberta. Elas fazem a leitura de mercado e o derivativo está lá para ser usado para fazer esses seguros. Eu lembro quando o Vitão veio aqui, por exemplo, ele citou o caso da 3R, né, que eles travavam uma faixa de preço da venda do petróleo deles, e que eles chamavam a estratégia de cola, né? Eles faziam isso, colar. E fechavam essa faixa de preço justamente para tentar se proteger das variações e oscilações. Mas aí tem uma pergunta. O produtor rural, por exemplo, quando a gente vai olhar aqui, vou tentar trazer um pouco para o universo das nossas empresas que a gente tem em cobertura. Por exemplo, uma empresa que é focada na produção de soja. A gente ter essa queda no preço do combustível é margem na veia para ela, né? Porque, querendo ou não, você está reduzindo esse custo, reduzindo os bases ali na questão do transporte, né? Sim, teoricamente sim, Igor. Como que vai funcionar? Então, a saca da soja hoje está R$200 para arredondar o valor. R$200 e nós temos um combustível a 7,50. Baixou, 6,50, né? Vamos colocar 6,50 o diesel hoje. Se esse diesel vem para R$6, esses 50 centavos acaba sendo colocado de uma maneira simples, para ficar fácil o entendimento, a saca de soja vai custar R$200,50 para o produtor. Então, a empresa que cobra uma trading, por exemplo, vai pagar R$200,50. Só que para ela vender também essa soja, ela também vai receber um pouco mais. Então, ela pode fazer operações de hedge, onde ela consegue limitar o valor que ela vai comprar a soja, ela cria um teto de preços, pode ser por opções, pode ser por contratos futuros, de uma maneira direta, porque se a soja for para R$200,50, ela tem um seguro lá. E aí, quando ela vai fazer a negociação através do basis, do diferencial, ela consegue negociar um basis maior, porque ela vai ter uma redução, vai ter um aumento no preço de venda pela redução do combustível. Então, ela tem que trabalhar dessa maneira. O produtor trabalha só numa ponta, protegendo-se contra uma queda de preços. Agora, cerealista, empresas que negociam mesmo a compra e a venda, ela atua nas duas pontas. Teto para aquilo que ela vai comprar e piso para aquilo que ela vai vender. Eu te falo isso porque, por exemplo, uma das empresas que eu cubro aqui, né, que ela não tem absolutamente nada, na verdade ela não tem absolutamente nada a ver com agronegócio, que é a Randon, que faz implemento rodoviário, que é justamente nessa época do ano é quando tem uma forte entrega de implementos justamente por conta do aumento da oferta, né? Enfim, da parte da colheita. E aí, justamente esse cenário de redução, por exemplo, de ICMS, incentivo ao transporte rodoviário, é aumento de volume para ela, entre aspas, na veia, né?
Então é justamente por isso que eu queria que Sim. você trouxesse essa visão Como, pessoal. como que vai funcionar isso daí, Igor? Como o produtor, vamos começar lá de 2019 para 2020. Aham. Antes, na pré-pandemia. No pré-pandemia, a soja estava custando R$80. Quando veio a pandemia, foi para 120, 130. Então, aquele produtor que vendeu a 80 e entregou a 130, ficou louco da vida, porque perdeu 50, 60 reais. E a soja continuou subindo. Agora, pouco tempo atrás, chegou a R$200 nos portos. Só que naquele período, uma tonelada de ureia para o milho custava R$2.000, R$1.800, R$2.200, era um valor baixo. Então, aquele produtor que segurou o milho, por exemplo, para vender, que estava R$40 e foi para R$80, a margem dele melhorou muito. Então, o produtor consegue investir nesse tipo de situação. Agora, do 2021 para 2022, nós tivemos um cenário parecido. Agora, de 2022 para 2023, a gente está com um cenário muito diferente. Então, talvez uma empresa que venda esse tipo de implemento possa sofrer, porque o fertilizante sai de R$2.000 para R$6.000. A soja sai de R$200 para R$170 nesse momento. Então, você tem uma deterioração muito grande na margem do produtor. Então, ele vai reduzir as suas compras de produtos que não teriam uma extrema necessidade. Porque em momento de euforia, o que tiver. O pessoal compra figurinha de chicletes pagando 200 milhões, né? Figurinha então, NFTs também, né? Lembro não. Aí o produtor rural ele vai Agora tá valendo renovar zero. o seu maquinário. Sim. Agora, em cenário de aperto, como é o que nós imaginamos que possa acontecer, aí esse tipo de situação ele acontece. Né? Justamente por isso que a gente vê hoje Randon negociando o múltiplo da mínima histórica, assim, porque a perspectiva futura piora. Né? Exato. E essa questão da Ucrânia ainda, como que isso está afetando? Porque, tudo bem, você tem toda essa parte da recessão, mas a Ucrânia era muito importante, acho que para a Europa, né, se eu não me engano, Sim. na parte de produção, milho? Milho, Trigo, e né? girassol. E aí, como que fica? Porque mesmo, num cenário que acabe a guerra, a Ucrânia está devastada. Sim. E como que vai ficar essa produção e esse suprimento para a Europa, assim, nesse sentido? Olha, se terminar hoje, chegar a um acordo hoje, vão terminar tudo, saem as tropas russas, pelo menos 3 anos para conseguir resolver Voltar o problema ao normal, de plantio por lá. A Ucrânia é o 7º maior exportador de trigo do mundo. A Rússia é o primeiro maior exportador de trigo. O maior produtor é a China, seguido pela Índia. Mas a Rússia é o maior exportador aí. Esse ano tinha uma expectativa de 32 milhões de toneladas de volume. A Ucrânia é o 7º. De milho, a Ucrânia é o 4º. E ano passado ela foi o 3º maior exportador, com 22 milhões de toneladas. Esse ano, o sindicato dos produtores lá da Ucrânia prevê que, com sorte, 10 milhões. Então, nós estamos falando de uma queda de 60%. Por se tratar de uma commodity agrícola, você precisa de acordos fitossanitários no destino para poder comprar, porque quase não existem mais produção de sementes convencionais, é tudo geneticamente modificado. Então, no destino tem que ser aprovado essas sementes para que o país possa consumir. Quem comprava na Ucrânia era a China. A China não comprava no Brasil, milho não comprava na Argentina, comprava nos Estados Unidos e na Ucrânia. Na falta da Ucrânia, a China acelerou um processo que estava há 5, 6 anos sendo negociado no Brasil e assinou o protocolo para exportar milho para lá. Então, no ano que vem, nós teremos a China comprando milho aqui no Brasil que não tínhamos. Qual que é, vamos dizer, a sorte do mercado? Talvez sorte não seja a palavra apropriada. Mas o Brasil vai colher uma safra de inverno agora, próxima a 85 milhões de toneladas, que é recorde. Então o Brasil vai conseguir substituir a Ucrânia nessa demanda mundial. Se o Brasil tivesse um problema, como aconteceu, e bater na madeira aqui, como aconteceu no ano passado, que o safrinha pegou uma geada em julho e agosto e uma quebra de 50%, aí esse milho pode ir para, sei lá, 9, 10 dólares o bushel, que agora está em 5 e pouquinho. Girassol é outro problema, porque 50% da produção mundial de semente de girassol, que faz óleo de girassol, é ucraniana. E eles, com muita sorte, vão colher 30% disso daí. Então, 2, 3 anos, no mínimo, para poder recompor a terra, poder fazer uma recomposição de semente, maquinário, combustível, logística, porque os portos, com exceção de Odessa, Mariupol, Berdyansk, todos estão destruídos. Ferrovias, não tem ferrovias. O que tem passa pela Bielorrússia. Mas quem que vai mandar pela Bielorrússia, que é um estado da Rússia? O que eu tava, acho que até vendo recentemente, é que ainda fica muito difícil de ter um acordo, né? Rússia, Estados Unidos, a própria Ucrânia. Então,
fica difícil da gente saber, pô, quando é que isso vai de fato acabar, né? Porque, pô, acabar hoje, beleza, 3 anos para reconstruir, mas não vai acabar hoje, né? E até onde isso vai se levar e de certa forma, o Brasil, como você comentou, pode até se beneficiar desse movimento, né? Óbvio que é, pô, chato pra caramba ter uma guerra e tudo mais. Mas olhando pro mercado brasileiro, especialmente na parte de exportação, acaba sendo bem beneficiado nesse sentido. E um outro ponto que eu queria tocar aqui que você falou é a questão da produtividade, né? Em alguns dos tipos de commodities, a gente é, assim, melhor do mundo em termos de produtividade. Acho que soja, se eu não me engano, é super alto. Mas acho que no milho, que a gente tem muito ainda para evoluir. Sim, milho nós perdemos para os Estados Unidos. E aí falam muito da questão dos silos, que a gente perde muito porque a gente armazena da maneira incorreta, né? O que você tem a dizer de experiência de quem está ali? Olha, esse é um ponto delicado, Igor, porque o Brasil ele é completamente deficitário na armazenagem, né? A gente tem uma capacidade aí de 85%, 90% da nossa produção. Mas quando você faz o cálculo do ROA, o retorno sobre ativo, você vai demorar 50 anos para recuperar o investimento em armazenagem investindo num silo. Então não vale a pena você ter o silo hoje, olhando do ponto de vista de CAPEX, de investimento. Então esse é um problema que vai persistir. E não dá para pagar em saca também. Não, esse por mais que dê, vai muito tempo para recuperar esse. Então o Brasil tem esse problema. Mas, como eu falo, o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, a gente é muito ágil na nossa comercialização. Agora nós estamos num período, é até bacana a pergunta que você fez, porque nós estamos num período que a gente está atrasado na comercialização da soja e o milho safrinha está chegando no mercado. Então, Mato Grosso, por exemplo, já está com 30% colhido, muito milho chegando no mercado, e há várias imagens circulando na internet de milho armazenado no tempo, aberto. Mas isso é normal para essa época do ano. Então não é nada de, nossa, o Brasil não tem, é normal. A gente está com estoque um pouquinho maior, mas nesse período do ano especificamente, que dá um conflito das duas safras, é normal você ter um pouco de cereal no tempo. E ele aguenta, não tem problema. Agora, nós vamos precisar ser muito mais ágeis na nossa exportação de milho para que isso não vire um problema em setembro e outubro. Então, a gente vai ter um déficit entre aquilo que a gente colhe e aquilo que a gente exporta de 3, 4 milhões de toneladas. Então, a gente vai ter que acelerar o processo em finalzinho desse mês, agosto e setembro, para que isso não vire um problema. Mas, por enquanto, isso ainda não é um problema. Isso é o quê? Acelerar o processo é achar comprador ou é... Comprador melhorar, tem commodity. Mas é melhorar a logística? Como é que a gente se desfaz disso? Melhorar a logística, ver como que está o recebimento no destino, fazer o chartering dos navios ali, agilizar o processo de nomeação de navios, ver como que está a logística portuária realmente, as janelas adequadas no porto, de fretes também, de caminhão, trem. Então, é organizar a logística com mais antecedência. Porque se eu tenho uma nomeação de navio, eu vou embarcar dia 1º de setembro. Eu já comuniquei ao porto que eu tenho um navio nomeado para essa data, então eu já tenho toda uma logística programada, já tenho um códigozinho lá que o caminhoneiro chega no porto, já está tudo programado. Então esse é agilizar, porque daí pelo menos eu tenho um forecast ali já definido para escoamento. Posso te trazer umas perguntas que o pessoal está fazendo? Várias aqui. Vamos. Antes eu queria pedir pro pessoal deixar o like, a gente tem 200 pessoas vendo e 91 likes. Isso aí chega a ser até... absurdo, como diz o Mota, um desrespeito. Então, por favor, deixa seu like aqui pelo Ale, que está respondendo todas as perguntas. Primeira pergunta, tá bastante antiga, mas acho que tem um pouco a ver. Perguntaram assim, Delara, você pode explicar pra gente um pouco a dinâmica dos fretes dentro das grandes embarcações? Tenho dificuldade para entender a diferença entre transporte de soja e minério de ferro. Eu já vou complementar a pergunta dele, e caso acho que você estava falando, a questão do tempo de espera para você conseguir fretar um navio. Eu lembro que tem um índice na Bloomberg que eu acompanho, que é o índice de dias que você consegue para arrumar um espaço no navio para alocar essas cargas. Até você puder comentar um pouquinho sobre como é que... Essa pergunta é técnico. É técnico, então vamos lá. Como diz o Gustavo Lima, 90% que a gente fala é invenção, 90% é mentira. Não, brincadeira. O processo de afretar um navio é completamente diferente de um transporte por container. Coloca por ali. Como que é o processo de um afretamento de navios? Você vai entrar em contato com o dono de um navio ou um capitão, chama-se ship owner. Você tem que passar para ele qual que é a carga que você vai levar, o fator de estiva dessa carga, porque ela tem uma densidade. Então a gente vê até a diferença do bushel do milho para o bushel da soja, né? Tem menos milho no bushel do milho
do que na soja, então tem que passar Para ele poder calcular o peso. calcular o peso, calcular o espaço volume. também, quantidade. No caso de embarques a granel, há uma discussão de quem que decide o percentual de variação da carga. Porque como é a granel, você não vai embarcar 60 mil toneladas. Ele pode ser 61 mil, 59.825 toneladas, então você tem que negociar com o capitão se a responsabilidade de quem está afretando o navio ou da embarcação. Qual que é o porto, qual que é o terminal de operação, porque cada terminal pode ter uma característica operacional diferente, um calado diferente. Sim. Esse porto, esse terminal trabalha 24 horas por dia, trabalha fins de semana, trabalha no feriado. Existe alguma exigência com relação à embarcação, bandeira, pode ir outra carga junto, por exemplo, soja e carvão, pode ir junto, se não puder, tem que ser descrito todo esse processo. Então, quando você lança um tender desse no mercado para buscar uma embarcação, você vai jogar todas essas características e os armadores vão se candidatar. Esse processo, o ideal é com no mínimo 15 dias de antecedência. Menos do que isso é impossível, você não consegue. Então você vai tentar fazer isso com 40 dias, 60 dias, 90 dias. Você negociou tudo isso, você faz, se for uma carga granel geral, você faz um contrato chamado Jingle Charter Party, um contrato de carga geral. Ok, está tudo fechado, comunica ao porto o nome do navio, quando que ele vai chegar, e aí não é uma data específica, é uma janela que chama-se lay can, né, lay days canceling, geralmente uma janela aí de uma semana, que até o último dia, se o armador apresentar o navio, está dentro do combinado. Se ele passar um dia, você tem o direito de cancelar sem pagar essa multa. Então, quando você faz uma exportação de grãos, e aqui se você vender colocando dentro do navio, a ANEC diz que você tem o direito de fixação, se você for contratar o frete, é o teu comprador que vai dizer o nível de fixação de preço na bolsa, então é ele que vai contratar o navio e vai te passar qual que é a janela que você precisa entregar. Então isso funciona para grão, soja, milho, trigo, funciona dessa maneira, você contrata um navio dentro de uma janela. Para minério de ferro é diferente, porque os contratos de soja, milho e trigo negociados na Bolsa de Chicago são com Incoterm FOB, Free On Board, ou seja, dentro do navio no porto de origem. O contrato do minério de ferro já é CFR, que é Coast and Freight. Então já é colocado no porto do destino para a China. Então se abrir o ticker lá do FEF, que é em Singapura, ou o TIO na Comex, vai estar lá CFR China 62%, que é o teor de pureza. Então a Vale, ela é obrigada a vender o minério de ferro e aquele preço que aparece lá na bolsa de $120 a tonelada é do minério de ferro lá na China, não é aqui. Diferente da soja, que 14,50 o bushel é dentro do navio aqui na origem. Esse que é o processo. Vantagem da Vale, ela tem a sua própria frota marítima. Então, os custos estão dentro de casas, né? E os exportadores de grãos não têm que sair ao mercado buscar uma embarcação. Então, de uma maneira resumida, e tentei ser o mais simples possível. Assim, show de bola, pô. Falou até que era técnico, ficou até tranquilo de entender, na verdade. Uma outra pergunta, aí mudando já para trazer uma outra. O Sidemar perguntou assim: qual que é a melhor maneira se eu quiser investir em cobre? Via ETF, uma ação específica? Ele falou que quer ficar de olho para se posicionar no próximo ciclo de alta. alta. É uma coisa que a gente estava falando aqui, né? Sim. Anteriormente. Você quer se expor a commodity, como que você faz? Exato. Acho que essa que é a grande dúvida. A commodity você tem várias ferramentas, mas não são todas as commodities que possuem todas as ferramentas. O primeiro é o contrato futuro, que é basicamente um contrato comercial de compra e venda. Sim. Existe uma data de vencimento para esse contrato, existe uma condição de qual é o tipo do produto que está negociando, então é um padrão. A commodity ela é um produto padronizado, tem uma data de vencimento, uma quantidade e uma qualidade referente àquele produto. Então é o primeiro derivativo. Depois nós temos as opções sobre contrato futuro. E aí são as calls, são put, né? Direito de comprar, o direito de vender, ou obrigação, se você vender uma opção, você tem a obrigação de vender e a obrigação de comprar de acordo com um preço pré-estabelecido chamado strike. Você tem ETFs, que são Exchange Trade Funds, que são fundos que administram commodities, que negociam commodities. Aqui vale um alerta, porque esses fundos, às vezes, eles têm mais do que contratos futuros, às vezes eles têm ações de empresas dentro desses ETFs. E às vezes ele não tem só um vencimento. Ele pode ter 3, 4 vencimentos à frente também. Então tem que dar uma olhada nos holders
que estão dentro de um ETF. Existem os ETNs, que são Exchange Traded Notes. Esse já é mais simples, porque ele vai simular os movimentos da commodity. Então, o ETN JOJ do café, ele vai tentar imitar os movimentos do contrato KC da Bolsa de Nova York. Só que o preço é bem mais baratinho. E existem as empresas correlacionadas. Aí entra a Vale, entra Gerdau, entra Petrobras, 3E, PRI, que é aquela discussão que a gente estava tendo, né? O cara quero me expor a petróleo agora, faz o quê? Exato. Qual que é a diferença, Igor? Se ele quer investir em cobre, a maneira mais direta é através de contrato futuro. Sim. Então, porque ele vai, é o movimento dia a dia ali, BIP a BIP, do cobre. Ele não quer porque um contrato de cobre hoje está custando $100 mil, preciso de $10 mil para investir, não quero colocar esse dinheiro no risco. Aí ele vai ver quais as outras ferramentas que tem. Cobre já tem uma liquidez de opções muito ruins. Então ele tem que ver um outro instrumento para ver. Possivelmente o cobre, o melhor cenário é uma empresa correlacionada. Minério de ferro, mesma coisa. Minério de ferro ou você entra direto no contrato futuro, e é um contrato pesado, porque são 500 toneladas num contrato, ou você entra numa empresa correlacionada. A vantagem do minério de ferro, porque, como eu disse, custo e frete China, então aquilo que a Vale entrega lá na China, existe uma correlação de mais de 90% entre as cotações da commodity do minério. É uma correlação parecida com o que a 3R tem com o petróleo. Agora a Petrobras já não. Petrobras já tem uma correlação muito menor, menos de 80%, porque a Petrobras, apesar da exploração de petróleo ser o core business dela, né, é exploração e venda de petróleo, mas ela tem um percentual importante que é venda de combustível. Então, se o petróleo sobe, ela não repassa esse custo no combustível, ela tem um encurtamento da margem. Então, você tem que fazer esse cálculo de correlação para ver se vale a pena investir. Mas a maneira mais direta é através de contrato futuro. Não, e até legal, me veio uma observação e uma pergunta que fizeram hoje, inclusive no fechamento. Perguntava, por que Semin se move tão diferente de Vale? Obviamente, tem a questão do frete, como você falou, Sim. que a Vale tem a frota própria, basicamente é isso. Então, o cara é muito menos sensível ao preço do frete e o preço do combustível também, no caso que é gasto no transporte. Tem a qualidade do minério também, Sim. né? Mas eu acho que... E também tem o tamanho das empresas, né? O frete, por exemplo. Hoje um frete de um Capesize, que são navios que transportam mais de 100 mil toneladas, que é o que transporta essencialmente minério de ferro. Do Brasil para a China, está na faixa de 26 a 27 dólares por tonelada, o preço do frete. Da Austrália está em 12, 13. O Brasil já sai perdendo. Perdendo nessa. Só que esse é um valor que um armador venderia para um charterer, para um contratante do frete. A Vale tem esse custo dentro de casa, então o custo para ela não é 25 dólares. Pode ser que esse custo seja 22. Outra empresa que não tenha esse frete dentro de casa, ela vai ter que contratar um navio, e aí é 25. Então ela tem 3, 4 dólares de diferença a mais por ela precisar contratar uma embarcação, sendo que a Vale tem isso dentro. Só aí já dá uma diferença grande entre as empresas. Fora a qualidade do minério também. Qualidade do minério, que tudo aquilo que é negociado na Bolsa, nós vimos que é padrão. Minério de ferro é 62% de pureza. A Vale vende o minério de ferro com teor de pureza maior. Maior ainda, né? Então ela tem um prêmio de 9 a 10 dólares em cima. Mas essa é uma característica que a Vale tem pelas minas, pelas lavras e pelas minas que ela possui. Outras empresas talvez não tenham uma qualidade tão grande. Então ela pode ter até um desconto, porque se ela tem um minério de ferro 58%, 60%, ela vai ter um desconto em relação ao contrato futuro da Bolsa. Sim. E aí pode ser que esteja o gap, a diferença entre os dois. Que eu tenho Vale. Sofre menos, né? Mas sofre menos. Mas eu particularmente não estou muito assim, esperançoso com commodities metálicas de maneira geral. Acho que o mercado inteiro virou, né? Mas eu já estou há um tempo falando, o Gabriel, que é analista de Metals and Mining, que ele sabe. Ele fala que não. Eu falei assim, no começo, há um tempo atrás, eu falei, estou ficando mais pessimista com o Vale, que era uma das empresas que a gente tinha na nossa carteira lá do começo do ano. Tirou, saiu. E aí eu falei, eu estava certo. Porque depois que caiu, né? Aí ele, não, mas você não estava certo nada. Se você tivesse tanta convicção, tinha saído da carteira antes. O Motinha perguntou assim, Ale, daria para chutar quanto que é a participação dos especuladores no mercado? É o especulador que lidera o movimento, no mercado de commodity, né? É o especulador que lidera o movimento? Essa é uma ótima pergunta do Motinha. Porque os especuladores, os fundos, eles são muito rápidos nas ações. Então
Então, na soja, por exemplo, eu faço um levantamento diário de movimentação de fundos. Sim. Sempre são 10 mil contratos, 5 mil contratos, então isso tira ali 5, 10 centavos por bushel das commodities agrícolas. Só que a posição deles no quadro geral de commodities é em torno de 25% a 30%. A maior parte das posições em derivativos de commodities são de produtores, são de tradings, são de players do mercado físico. A menor parte são os fundos, só que eles são mais ágeis na sua movimentação. Porque se você pega, por exemplo, aquela de café, que me fugiu o nome agora, eu sempre falo Blockbuster e não tem nada a ver. Todo mundo esqueceu. Eu não sei. A gigante de café, Starbucks. 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 Blockbuster. Caramba, foi longe. Blockbuster faliu. Foi você. longe, né? Starbucks. Quase entreguei a idade. A Starbucks, uma gigante do café. Do café. Então, o maior comprador de café aqui do Brasil disparado. Quando ela compra café e ela faz o hedge, ela vai segurar esse hedge até a liquidação no físico. Então, se ela compra uma safra 23, 24, ela vai carregar essa posição de hedge em futuros até 23, 24. Agora, se o Bridgewater resolve lá o fundo do Ray Dalio, resolve liquidar 50 mil contratos de café amanhã, ele não tem obrigação nenhuma do físico, ele simplesmente aperta o botão, sell e alegria, embolsa o lucro. Então, a maior parte são de produtores e tradings comerciais e a menor parte de fundos, mas eles são mais ágeis na tomada de decisão. Imagino que isso abre mais oportunidade de arbitragem, né? Sim, muito, muito. Maior parte, 99%, não exagerei, 90% das operações de commodities são através da arbitragem e spreads. 90%. A percepção que eu tenho, assim, olhando para Brasil, né? A gente até estava falando disso, eu perguntei para você, isso antes da gente entrar aqui no ar. Até acho que é legal trazer essa discussão para a mesa, mas a impressão que eu tinha é que o brasileiro, de maneira geral, o pequeno produtor, aquele cara que está lá no campo, ele não se expõe muito a esse tipo de proteção, né? Não, então, o Michael tá falando aqui que o agricultor tem que aprender a fazer hedge. Exatamente, era exatamente essa discussão que a gente estava tendo aqui. Eu até perguntei para ele, como é que tem sido isso? Você que trabalha ali de perto, como é que tem sido essa adesão? Tem aumentado a procura? Como é que tá? É que agora eu acho que caindo aumenta mais. Nas 2 últimas semanas aumentou, que em 2 anos não Todo aumentou. mundo quer correr atrás do prejuízo. Né? Vocês atendem o produtor? Sim. Ele vai lá procurando ajuda para fazer uma proteção, por exemplo? Para fazer uma gestão de riscos. Ele vai ou criar estratégias de comercialização. O hedge, ele é uma proteção contra um risco de preços, né? Então, se você tem o produto, que nós falamos long basis, o produto é meu, eu sou produtor de qualquer commodity, e eu tenho um risco de queda à frente daqueles preços, eu tenho que me proteger, me precaver contra essa queda. O hedge puro, ele é feito através de contrato futuro, que é quando eu realmente vendo contratos de soja, porque se cair, eu tenho essa compensação da bolsa. O produtor ele vem pouco para a hedge justamente por essa característica. Acessar o mercado internacional é difícil. Primeira barreira é a linguagem. Então, já temos uma barreira ali. Depois tem que enviar dinheiro para o exterior, que é uma segunda barreira. No passado, e os produtores de café, se tiver algum ali, vai lembrar muito bem, muitas posições vendidas de café foram na posição contrária. O café subiu demais e esses produtores tiveram que cacifar a margem de garantia na corretora. E ali foi venda de caminhonete, foi venda de terreno, venda de fazenda. Então, o hedge acabou ficando essa má impressão do passado. Hoje, você tem o hedge puro através de contratos futuros, comprando ou vendendo contratos futuros, mas existem estratégias de criar piso, que é através de opções. Então, você paga um prêmio para ter um direito de vender a soja a determinado preço. Se ela cair, você exerce esse seu direito. Ele não é um hedge tão eficiente quanto o contrato futuro, porque você não participa do mercado, porque opções têm a sua precificação particular, depende de gregas e volatilidade, uma série de outros fatores, mas você consegue criar pisos de preços. Então, a soja agora, para quem tinha um piso de preço na faixa de $15 o bushel, $14 o bushel, nessa derretida que deu nos últimos 2 dias, as opções, o prêmio das opções valorizaram e compensaram a queda de preços. Então, ele conseguiu ter um ganho em relação à queda de preço porque ele estava protegido. Mas o hedge é caro. Para a soja, R$ 2,50, R$ 3,00 por saca foi o que o produtor gastou há 60 dias atrás. Para milho, R$ 1,50.
1,60 por saca, arroba do boi também vai estar nessa faixa, mas é através de opções. Então é um trabalho que tem muita gente fazendo, nós somos mais um dentro desse ecossistema e aos poucos os produtores estão vendo a importância. Só que nós tivemos 2 anos de bull market nas commodities agrícolas, né? Não só agrícolas, né? Petróleo sai... O mercado inteiro, né? Na verdade, tudo. liquidez Commodity abundante. subiu. Liquidez abundante, mercado demandando numa recuperação do Covid. Então, você oferecia para o produtor, vamos fazer um seguro de baixa de preços? Para quê? Pô, a soja vai a Só vai pra R$200. cima, né? Não fizeram. E agora a soja caiu, porque o cenário mudou, uma recessão está batendo a porta, custos foram lá na estratosfera e o preço, R$30 de soja perdeu nas últimas 2 semanas. Agora ligou a luz amarela. Eu preciso ver como que funciona essa questão de hedge, porque eu não posso ficar sujeito a perder R$30 na saca de soja. Todo mundo quer comprar guarda-chuva quando começa a chover. Exato, né? exato. E agora fica caro, porque cai bastante, todo mundo quer comprar put de soja, agora não é R$2,50, agora é R$5. Uhum. E tem uma outra questão. Na verdade, eu tenho algumas coisas aqui que me passaram na cabeça enquanto você falava. Pode mandar. Mas um papo legal que a gente também estava tendo aqui é sobre a volatilidade. Como que o preço das opções de commodities responde à volatilidade, que é basicamente o contrário inverso, do mercado de ações, né? 2 coisas que são contrários do mercado financeiro para o mercado de commodities. Vamos separar assim que fica mais fácil de entender. Quando o preço de uma commodity sobe muito forte, a volatilidade sobe. Então, essa é uma característica que é diferente, porque o risco está maior pelo lado da alta, já que você tem um desembolso maior no teu hedge, né? O derivativo é utilizado para isso, para fixação de preços. Então, essa característica muda, por exemplo, quem trabalha com compra e venda de volatilidade através de opções. Porque se o preço da commodity sobe, então se eu vejo uma tendência de alta, eu não posso Vitão, vender volatilidade. forte abraço. Pô, eu ia falar isso agora. Aí ele começa a falar, eu falei, puta, lembrei do Vitão. Né? O DOC, para quem conhece o DOC também, dos Estados Unidos, né? Foi até médico do Google aqui. Ele opera muito compra e venda de volatilidade. Então, na commodity tem essa característica. Quem vem do mercado financeiro e quer operar commodity e vê que tem uma tendência de alta, se ele vender volatilidade, ele vai perder um caminhão do dinheiro. É uma das coisas que é diferente. A outra coisa é curva de futuros. Na curva de futuros, no mercado financeiro, quando a gente vê uma curva invertida, a gente entende que vai haver uma redução de preços à frente, porque o mercado está precificando uma recessão, qualquer problema financeiro mais grave, econômico mais grave. Então a tendência é que os preços à frente caiam. Nas commodities, quando nós vemos uma curva invertida, é o contrário, é um viés de alta. Porque uma curva de futuros, ela mostra um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, quando nós olhamos hoje petróleo, soja, milho, trigo, todos estão com a curva invertida, e isso desde 2020. Porque houveram problemas na produção, seja com eventos climáticos, seja uma quebradeira nos Estados Unidos da área de upstream, downstream de petróleo, que hoje não consegue acompanhar. Então, aquelas compras que poderiam acontecer de maneira mais pontual, mais à frente, tem que acontecer mais antecipadamente para garantir a oferta. Então, os preços mais curtos reagem de uma maneira mais intensa que os preços mais longos, a curva inverte. Então, quando eu olho uma curva em backwardation, invertida em commodities, eu vejo um desequilíbrio entre oferta e demanda e um viés de alta dos preços. E o preço vai continuar subindo até que a oferta consiga se adequar à demanda que está apresentada. Então, é diferente do mercado financeiro. Então, eu e o Vicente, que é meu sócio, a gente sempre fala, puxar o cara falando que o mercado está precificando uma queda da soja porque o contrato de janeiro de 2023 está mais barato. Equities, né? Exato. É o contrário, então. É o contrário. Entendi. É o contrário. Entendi. Então, eu acho que isso abre muita oportunidade até no mercado no agro, né? Quando a gente olha para as empresas agro, assim, pelo menos a percepção que eu tenho é que faltam especialistas na hora de entender de fato a dinâmica não só da produção, do campo, comportamento das commodities. Do comportamento das commodities de maneira geral. As pessoas têm muito o viés do analista, né? Do cara, o cara de modelo ali, enfim. E olha que interessante uma lógica. A soja estava vamos pegar no ano passado, a $15 o bushel, lá no mês de agosto do ano passado. O contrato à frente estava a 12. O contrato em janeiro estava a 12. Então, se você não conhece essa dinâmica da commodity, você chegou do mercado financeiro agora nas commodities, vai olhar, o mercado está precificando uma queda da soja lá em janeiro, então eu vou apostar na queda. O que aconteceu? A soja foi para 16. Então, subiu, foi na posição contrária.
Quem consegue entender essa dinâmica já olharia e pensaria assim, ó, agora está 15 e lá em janeiro está 12 e não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma oferta chegando no mercado agora que vai conseguir atender aquela demanda, então a tendência mínima é que aquele 12 volte para 15. Sim. Porque, no mínimo, acontece uma manutenção desses preços. Então, ele poderia apostar nem numa alta do preço spot. Ele poderia ter apostado numa alta do preço futuro chegando ao valor do spot. E aí ele poderia ter um ganho simplesmente nessa leitura de uma curva de futuros. Muito diferente. Até uma pergunta que acabaram de fazer, falaram, pergunta pro Ale por que muita gente tem dificuldade em interpretar essa curva de futuro das commodities. É por essa inversão que existe, acho que é um pouco por isso, né, Acho no que fim é, das porque contas. a dinâmica é justamente dinâmica é o contrário do Nossa. que as pessoas estão acostumadas a pensar, né, eu acho. Quem está chegando agora do mercado financeiro, vendo commodities agora, e ela olhar uma curva de preços e ela entender que não é uma curva de tendência, é uma fotografia do mercado com relação à oferta e à demanda, é só ela lembrar com o que aconteceu com o arroz no ano passado. Quando veio aquela conversa que vai faltar arroz, um pacotinho de arroz de 5 quilos saiu de R$12, foi para R$30. Uhum. Com as commodities acontece a mesma coisa. Se ele olhar uma curva de futuros e ver que os preços mais curtos estão mais caros do que os preços mais longos, ele vai saber que existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, os preços à frente só cairão se houver uma demanda menor ou uma oferta maior. Do contrário, o preço vai continuar subindo, no mínimo até o nível do valor presente, do nível de valor spot. Então, olhou, viu que a curva está invertida, opa, está faltando o produto em relação ao que o mercado está comprando. É viés de alta. Entendi. Eu acho que fica simples agora. Posso fazer uma pergunta falando de petróleo? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que aparentemente os grandes produtores eles estão com a capacidade ociosa bem baixa. Sim. E ainda aí você tem toda a questão da Ucrânia também, das sanções contra a Rússia e tudo mais. Isso não deveria fazer a curva de petróleo aumentar o preço no futuro? Sim. E por que estão precificando a queda? Medo de exatamente recessão o que eu global. falei. Ele não está precificando a queda. Ah, tá, entendi. Não está. Entendi. O mercado entendi. está refletindo um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Só que nós temos Essa é a dúvida que todo mundo está fazendo. Exato. Agora, Exatamente. Então, isso acabou de explicar, para você ver como é difícil de entender. é difícil. Veja que começou a faltar petróleo no ano passado. Então, lá em março do ano passado, eu comecei a fazer conteúdos, petróleo vai a $100, petróleo vai a $100. O motinha aqui também. Vai a $100, vai a $100. Por quê? Porque a capacidade de produção estava muito inferior àquilo que o mercado estava demandando, então o preço tem que subir para racionar essa demanda. Uhum. E os spreads chegaram a estar a $30 do contrato spot para um ano à frente. $30, isso é histórico no petróleo. Então imagina que o petróleo estaria hoje a $100 o barril e um ano à frente a $70 o barril. Agora essa curva começou a fletar. Uhum. Então há uma inversão da curva ainda, nós sabemos que a oferta não está conseguindo acompanhar a demanda, tanto que você falou a capacidade ociosa de produção, ela está no limite já, essa capacidade, e os spreads ainda estão invertidos, a curva está invertida mostrando esse desequilíbrio, mas a curva já começou a fletar. Justamente por conta da expectativa da demanda reduzir. Né? Já que a oferta não consegue aumentar, a demanda está sendo destruída pelos preços altos, há uma expectativa de redução da demanda, a curva ela começa a fletar. Então, se você olhar o movimento do petróleo dos 2 últimos dias, o contrato spot caiu 8% e o contrato para 6 meses à frente caiu 3%. Então ele caiu menos porque julga-se que a oferta vai estar mais adequada daqui 6 meses do que está hoje. Então a curva, todos caíram, mas caiu numa intensidade diferente. A curva começou um leve movimento de fletamento. Pessoal aqui da direção acabou de levantar um papel ali falando para vocês darem o like. Aí, ó, estão levantando de novo. Pena que a câmera não tá pegando. Esse papel é bom. Pessoal, deixa o like aqui por essa super aula que o Delara tá dando. Até um comentário aqui, ó. O Fabrício falou assim: Delara é um monstro do conhecimento, clareza e facilidade de comunicação. Se lançasse um campeonato chamado Delara, não teria competidor à altura. É muito bom, Delara. E tá fácil de entender. Assim, eu sou muito leigo em commodity, tá? Eu sempre achei difícil de interpretar. Tanto que eu fiz a pergunta do jeito errado depois de você perguntar. Pra você ver como não tava ficando claro, mas agora ficou. Uma pergunta aqui. O Alexandre Cabral perguntou assim. Não, Alexandre Cabral não. O Alexandre Cabral falou um outro comentário depois, mas eu vou ler aqui. O Lucas Almeida falou assim:
Pergunta pro Alê, por gentileza, se tem alguma indicação de algum livro para me aprofundar esses estudos nas curvas de commodity. Tem o próprio Academy lá que você que falou. você tem, né? né? Nós temos o Commodities em Foco, que é a plataforma onde nós temos um conteúdo educacional que faz justamente, leva esse conteúdo para ensinar as pessoas a fazerem leituras de relatório, como que são dinâmicas de preço, porque se eu falar para você, a commodity se movimenta por um tripé de fundamentos, que é a oferta, demanda e um estoque ali para regular os dois. Pô, simples. Simples. Acabou. Agora, o que movimenta a demanda? O que exato. movimenta Exato. a oferta? Isso tudo nós ensinamos. Livros no Brasil, eu conheço um livro no Brasil que trata desse tema, que é Derivativos Agrícolas, do professor Arnaldo Correia, da Archer Consulting. Então é o único livro que trata dessa maneira que eu conheço. Agora, na gringa, aí tem bastante, mas prepare-se aí que são livros de R$900, R$1.200 ali. Então, no Brasil, para esse tipo de trade de commodities é bem deficitário, infelizmente. Como que o pessoal pode achar o seu site? É commoditiesinfoco.com. Boa. Jogou no Google Commodities em Foco. Ó, Tem lendo... tem no seu Twitter, né? Tem Twitter. no meu Twitter, aledelar_, ele tem lá só Lá entrar lá, embaixo, Commodities em Foco, só Show de acessar. bola. Ó, o Alexandre Cabral falou assim, Mota, o dia que a gente souber, ele tava conversando com o Mota no chat, Sim. o dia que soubermos 1% do que o Delara sabe, viramos ministro da economia de qualquer país do mundo. Ó, deixa eu ver se tem uma Você outra quer fazer pergunta. uma? Que eu Não, ia manda fazer aí, uma manda aí aqui, até eu achar porque uma a gente tá falando aqui, a gente falou de produtividade, a gente falou de preço de frete, como é que o produtor está sendo afetado. E aí, você falou da questão da alta, né? Inflação alta, tanto para material, para máquina agrícola, fertilizante. E aí a gente teve a divulgação do Plano Safra, né? Que o governo veio com um aumento de 30% no subsídio. O pessoal falou, nossa, agora arrebentamos. Mas não foi bem assim, né? O mercado não leu dessa forma, né? É que a gente está num momento agora que fica tudo difícil. O Plano Safra podia sair 200 bilhões de reais, ele seria esgotado em 15 minutos. Porque a fila de espera para o Plano Safra, e é aquela história, o computador sempre trava na hora de você dar o ok ali para enviar os documentos. E é difícil falar. É difícil falar. E tem a questão assim, eu olhando principalmente as empresas que deveriam se beneficiar, né? Obviamente a gente tem algumas, mas a gente sabe que não depende só. Eu falo isso por conta justamente Sim. da Randon, que eu cubro, que é uma que, de maneira geral, deveria se beneficiar de uma maior colheita de grãos, uma maior busca por implementos para fazer a parte do transporte, investimento em novas máquinas e tudo mais. Mas foi justamente o contrário que a gente viu. A gente viu, obviamente tem o cenário macro que bate Sim. em todas as empresas, é uma coisa que o Mota sempre fala, que está meio que colocando uma nuvem sobre o micro, né? A gente não consegue perceber de fato para onde as coisas vão. Mas, assim, em termos gerais, se eu pudesse analisar de maneira geral, o plano veio bom, melhor que esperado, Sim. mas o mercado não interpretou que é a salvação, né? Eu falei, essa eu não vou nem saber te responder o que o mercado esperava com relação a isso. Como eu falei, o Plano Safra ele vai muito rápido. Aí a pessoa vai falar, mas ele acaba ficando em grandes empresas. Só que as grandes empresas elas também acabam movimentando o mercado para o pequeno produtor. Porque aquilo que nós estávamos conversando, você vê muitos produtores com 20 mil hectares de terra, você vai ver a conta bancária dele, tem pouco dinheiro. Porque ele vai comprar uma colheitadeira, é X mil sacas de soja. Vai comprar um telefone, é X sacos de soja. Então, a operação do produtor rural hoje, em volume financeiro movimentado, é gigantesco. Agora, de circulação de dinheiro vivo mesmo, é muito pequeno. Então, há muitas operações de barter, que é uma operação onde o produtor faz uma promessa de entregar uma soja recebendo de maneira antecipada algum insumo, seja fertilizante, defensivo, semente, qualquer outro produto. Então, muito do Plano Safra vai para essas empresas para ela poder melhorar o crédito que ela está dando para o produtor. Porque ela vai ter que ir numa empresa, uma Bayer, por exemplo, vai comprar o fertilizante, o defensivo da Bayer, ela paga esse defensivo, dá o crédito para o produtor e tem um contrato de soja verde para receber à frente. Então, tem que levar em consideração isso daí também dentro do ecossistema aí do agronegócio. Posso fazer uma pergunta que o J. Edu, ele falou assim, vale a pena acompanhar as empresas que atuam com gás? A gente ainda não tinha falado muito de gás.
Ele falou pra perguntar sobre Eu isso. acho que vale acompanhar tudo. Sempre vale a pena. Eu não sei qual foi exatamente a pergunta dele. Ele só falou assim: vale a pena acompanhar as empresas que atuam com gás? Vocês ainda não perguntaram. Não sei exatamente o que era perguntar. Vale a pena acompanhar tudo. Agora, falando da commodity gás, o gás natural, o natural gas, ele é a commodity mais volátil que existe. Eu acho que não existe nada mais volátil. Tanto fisicamente o produto ele é muito volátil, quanto o valor financeiro é muito volátil. Então, nós fizemos uma live com o Doc há umas 3 semanas atrás, e ele falou, pô, no dia o gás natural nos Estados Unidos tinha caído 16%. Ele, nossa, eu nunca vi cair 16%. Falei, Doc, vamos voltar aqui 5 anos. Teve umas 10 oportunidades que ele caiu 14%, 15%, 20%. É uma commodity muito volátil. Agora nós temos um problema no gás, que é a dependência europeia por gás. Então a gente vê a Alemanha aí com 40% das importações de gás com origem na Rússia, e estão falando agora do embargo para suspender essas compras. Até agora não foi viável isso. Mas o Nord Stream 2, por exemplo, que é aquele pipeline que passa pelo Mar Báltico da Rússia, ali saindo de São Petersburgo, indo para a Alemanha, já teve uma redução drástica no fluxo. Outros 3 pipelines que passam ali, o Yamal, que passa pela Polônia, também teve uma redução. O Turkstream, que vai pela Turquia, também teve uma redução forte. E o pipeline que se divide em 4, que passa pela Ucrânia, também chegou a ter até a reversão de fluxo. Então, o gás estava indo, ligaram os compressores no sentido contrário e fizeram esse gás retornar. Quem estava conseguindo abastecer esse gás natural para a Europa eram os Estados Unidos. Só que há 3 semanas atrás, a unidade de Freeport, no Texas, acabou tendo uma explosão, e essa unidade corresponde a 20% das exportações norte-americanas de gás. Então, essa explosão acabou fazendo o gás na Europa disparar, a energia disparar. Então é só pegar o contrato TTF da Holanda, vai ver o custo que está a energia por lá, e o contrato energia na NYMEX simplesmente derreteu 20% e saiu de 9 para 5,5%. Você acha que essas situações podem fazer repensarem as sanções contra a Rússia? Essa foi uma pergunta que teve aqui no podcast. Porque do Zé e do Mota. Porque, por exemplo, a Rússia é uma das grandes, que fornece gás para a Europa inteira. Sim. Acho que para a Alemanha, acho que é o mais importante. A Alemanha é o maior demandante, mas todos depois que eles desligaram os as nucleares. E aí, como que fica essa questão? Você acha que pode acabar essas sanções ali, enfim, ou não? Acho que acabar as sanções é difícil de acabar. Eles vão ter que encontrar a origem de gás em outro local, né? Então, os Estados Unidos é um forte candidato. Dá para tentar controlar o preço, né? Shale gas, né? É muito difícil de controlar. O gás natural, então, é difícil. Como eu falei, Freeport explodiu, são bilhões de pés cúbicos de gás que deixaram de ser exportados e que ficaram no mercado americano, o preço caiu 20%. Em 90 dias, Freeport deve voltar a operar. A sazonalidade de alta começou exatamente no dia 24 de julho. Dia de São João, aí, para quem conhece festa junina, dia de São João, começa a sazonalidade de alta para o gás natural. Se daqui a 90 dias Freeport volta a consumir gás, e eu fiz uma releitura lá com a Research, lá com a Inside, um panorama, que eu acredito que nas próximas 2 semanas o consumo de gás nos Estados Unidos vai sair de 94 bilhões de pé cúbico por dia para 100 bilhões de pé cúbicos por dia. Então, olha a porrada que vai ter só por causa da sazonalidade. Isso deve ampliar até o final do ano. Se você tem um aumento sazonal normal de consumo nos Estados Unidos, você tem Freeport voltando à operação, um embargo contra a Rússia ainda reduzindo o fluxo por lá, os Estados Unidos têm que abastecer, há um fundamento aí no mercado, claro, para que esse contrato do gás natural volte a subir nos Estados Unidos. O que a Europa tem que fazer? Tem que buscar fontes alternativas. A Alemanha foi lá e religou o carvão de volta. Tanto que o contrato coal de carvão na Europa voltou a disparar também depois de uma queda forte do ano passado. Agora, quais são as alternativas que eles teriam? Ou o carvão, que é o mais rápido, que é só reativar, ou investir em usina nuclear também, que a Alemanha fez a pataquada, ele suspendeu os projetos, há 2 anos atrás. Tem que voltar com esse tipo de situação. Energia eólica é paliativo. Não consegue sustentar. E demora, né? E tudo é projeto de longo prazo. É igual refinaria. Como resolver o problema de refino de petróleo agora? Coloca bilhões de dólares lá, espera 5 anos e o problema está resolvido. O gás é a mesma situação. Exato. Faz sentido. O Motinha falou, parabéns ao Igor e Bruno pela condução da live, mas na verdade eu estou tendo a honra de ter a aula sobre commodities aqui. É verdade. E colocaram, pessoal, até o link aqui no chat, o perfil da Genial mesmo, do Commodities em Foco aqui, que o Ale comentou. Se você quiser fazer parte, clica ali, dá uma olhada, tá aqui no comentário do próprio chat aqui do YouTube.
Nosso tempo tá acabando. Posso fazer uma última? Faz uma, eu vou fazer uma outra, a última que Tá tá bom. aqui no chat. Então, antes de eu fazer, Diga. desculpa, deixa eu comentar um dado interessante com relação à energia na Europa. Quando você compra um gás da Rússia, você transporta via os pipelines, que são aqueles 4 ramais que eu comentei, Uhum. Nord Stream, Yamal, Turkstream e o outro me fugiu o nome. Agora, o custo de transporte é por volta de 32, 33 dólares por milhão de BTU. Sabe quanto que é uma diária de um navio de LNG Que faz o transporte lá dos Estados Unidos para pra Europa. 270 mil dólares? Uma diária. Caramba. Então, olha Isso o dá um custo de aumento, reposição no destino, replacement no destino, qual que é o impacto. Então, a Europa está realmente em maus lençóis. Então, foi Mas por isso que eu não perguntei, falei, putz, será que os caras não vão rever as sanções? Porque é o que tá acontecendo. Mas aí é uma pergunta mais para um analista político, de cenários macro responder. A inflação na veia, né? Energia. Exato. A questão que eu queria perguntar, que eu queria trazer, era justamente a questão do monitoramento. Você mencionou do fluxo nos pipelines Sim. de gás, e aí eu lembro que algum tempo atrás eu vi uma análise sua falando sobre o monitoramento de commodities em geral, né? Principalmente do armazenamento em portos. E aí, como que isso é válido para uma análise do analista ali, ou de uma pessoa que é entusiasta de algum papel que é exposto, por exemplo, Vale? Qual a importância de eu monitorar o armazenamento nos portos chineses, ou, por exemplo, o fluxo de gás num pipeline e esse tipo de coisa? Eu acho que é um ponto bem legal da gente trazer aqui. Interessante vamos começar pelas agrícolas. As agrícolas também, existem estoques Sim. de grãos nos portos e farelo na DCE, né, a Bolsa de Dalian. Como que o chinês decide de onde que ele vai comprar? Se Brasil, Estados Unidos ou Argentina ele vai comprar soja? Ele faz um cálculo do crush margin, que é a margem de processamento lá. Esse cálculo ele é feito sobre o custo de aquisição do produto no mercado internacional, então Bolsa de Chicago, prêmio no porto de origem e frete internacional, e mais a nacionalização você tem a soja, que a gente fala no Incoterm DDP, Delivery Dutch Paid, lá no destino. Ela vai fazer um processamento, tem um custo ali de entre 80 e 100 yuans por tonelada, e ela vai comparar esse custo de aquisição com o custo do farelo e do óleo na Bolsa de Dalian. Vai fazer um cálculo que a gente chama de oil share, participação do óleo nas cotações do grão. E ela vai decidir se o custo de reposição é mais barato nos Estados Unidos, Brasil ou Argentina. Se os Estados Unidos estiver mais barato, as compras vão concentrar-se lá. Se eu tenho compra acontecendo na Bolsa, que é a referência para a formação de preço, isso é positivo para a Bolsa de Chicago. Então, isso é negativo para o Brasil. Se o Brasil tem uma demanda maior por soja para a China, a Bolsa de Chicago vai trabalhar para baixo. Mas isso vai reduzir o preço da soja no Brasil? Não, porque o prêmio de exportação, que é o basis, acaba valorizando. Quando eu tenho um estoque muito grande nos portos e a margem de processamento está ruim, quer dizer que eu não vou ter compra em nenhuma origem. Eu vou utilizar aquilo que está nos portos para tentar comprar com preços melhores à frente. E aí vai entrar a análise da curva de futuros. Entendi. Minério de ferro funciona quase que da mesma maneira. Se eu tenho um custo de energia muito alto, eu vou pegar um minério de ferro com uma qualidade melhor, porque eu tenho um dispêndio de energia melhor para eu fazer uma siderurgia de um minério de ferro de 65% do que um de 58%. Se a Vale tem esse minério de ferro e a Anglo-América não tem esse minério de ferro, as compras acontecem no Brasil. Agora, se os estoques nos portos estão muito elevados, essas compras tardarão a acontecer. Vai ser usado esse minério de lá. É negativo para a Vale? Às vezes não. Porque esse minério de ferro já é de propriedade da Vale no porto chinês. Lá, né? Que é aquela Lá, dinâmica que só você que falou. está em zona primária, ou seja, ele está no porto, não está pagando simplesmente um custo portuário. Não é barato, mas não é um absurdo também. Então, pode ser que seja feita uma transferência desse minério de ferro da Vale para uma empresa chinesa. E o transporte transoceânico caiu. Agora, se eu vejo que o frete está caindo, o minério de ferro não está caindo e o estoque está baixo na China, eu sei que eu vou ter mais transporte de minério de ferro da China. Como o frete está mais barato do que o próprio minério, a margem da Vale melhora e ela vai ter que repor esse estoque no porto chinês. Então eu sei que há um viés de alta para as ações da Vale por causa dessa dinâmica. Esses estoques, como que você monitora, por exemplo, o estoque nos portos chineses? Isso daí é tudo aberto ou tudo aquele aberto. site tudo piscando em chinês que ninguém entende nada? É aberto, mas não gratuito. Né? Então tem que ter plataformas aí como o Wacom da Refinitiv, Bloomberg, essas plataformas aí que custam
baratinho. Baratinho. Tudo piscando, é foda. Não, você sabe que na China, quando você olha, por exemplo, o minério de ferro lá, ele tá piscando verde é que tá caindo. Né? Exato. Quando tá piscando vermelho é que tá subindo. É por isso que a gente faz a confusão, então, toda na curva também. É. Já entendi o porquê. Ó, uma última pergunta aqui, porque, pessoal, na verdade, pra você que não sabe, esse podcast aqui acontece toda terça e quinta, 7h30 até as 8h30. A gente passou um pouquinho porque o papo tá super bom. Quero fazer essa pergunta que acho que faz sentido. O Igor aqui perguntou: Delara, você poderia passar um pouco mais a sua visão sobre a questão dos fertilizantes e até o acordo do Brasil e Rússia? Fertilizante foi ano passado nós chegamos a máximas, né? O fertilizante ele se tornou uma commodity desde junho de 2019, quando nasceram 2 contratos futuros na Bolsa de Chicago. Contrato de ureia, e aí há 3 condições de entrega, né? A ureia no porto de New Orleans, que é a NOLA, ao custo e frete Brasil, e há para o norte da África. E o MAP também. O MAP é um fertilizante fosfatado e o DAP ele tem basicamente o mesmo preço, né? Um é um mono e o outro é um duo, né? Fertilizante. Então eles se tornaram commodities a partir do ano passado, a gente consegue ter um referencial de formação de preço. A ureia ela chegou a estar cotada a mais de $1.000 na bolsa de Chicago e reduziu bastante. Agora deve estar na faixa de 545, eu não vi como que está. A ureia ela é um subproduto da amônia, que é um subproduto do gás natural. Então, sempre que o gás natural tem uma alta, a ureia vai refletir esta alta. Então, agora nós entramos numa sazonalidade de alta no gás natural. Então, é natural que a ureia daqui para frente, se o gás natural confirmar o movimento, o comportamento de alta, a ureia volte a subir. Então, uma janela muito boa de compras aconteceu, ainda está numa janela boa de compras, mas se o comportamento se confirmar, a gente vai ter uma elevação de preços. Fertilizantes, o potássio, cloreto de potássio, KCl. Nós temos basicamente 3 origens exportadoras para o Brasil. O Canadá, que é o maior produtor global, a Rússia e a Bielorrússia. Então nós temos 2, né? Bielorrússia e Rússia, dá para considerar como o mesmo. A Bielorrússia está sancionada comercialmente desde o ano passado, por causa daquele sequestro de 2 jornalistas que estavam indo para a Lituânia, né? O Lukashenko acabou fazendo aquela papelão lá. E os Estados Unidos proibiu, ou lançou uma proibição, até para o Brasil, que a partir do dia 1º de abril, dia da mentira, o Brasil não poderia mais comprar fertilizantes da Bielorrússia. Realmente o fluxo caiu bastante, mas estava saindo até pelo porto de Novorossiysk, porto de São Petersburgo e os portos do Mar de Azov, ali vindo bastante fluxo para lá. Agora, as sanções contra a Rússia levantaram uma bandeira vermelha se haveria problemas na compra do Brasil, mas felizmente não. O Brasil acelerou essas compras de cloreto de potássio lá da Rússia, muitos navios chegaram, até um gargalo logístico para o cloreto de potássio nos portos brasileiros. A princípio não vai haver nenhum problema de abastecimento, mas como o fertilizante é importado, a nacionalização dele tem um impacto do dólar. E o dólar fechando hoje aí a R$ 5,40, chegou a quase 5,50 5,42 hoje. Né? E pela análise técnica é 5,50, né, a resistência. E isso acaba elevando os preços, a não ser que o insumo acabe caindo também. Mas o cloreto de potássio, por essa condição de poucos ofertantes e 2 desses grandes ofertantes com problemas comerciais, não há uma margem para muita queda. Fertilizantes fosfatados, nós dependemos basicamente da China, que é o grande exportador. E a China tinha suspendido as suas exportações desde o ano passado, quando houve essa disparada de preço. Ela não voltou a liberar integralmente, mas os preços tiveram uma queda agora de curto prazo, mas que já foi anulada pela alta da taxa de câmbio. Então, para o produtor, ele tem um cenário de estabilidade, podemos dizer, com pequena chance de redução no preço de KCl e fosfatados, sim, e uma tendência de alta para o nitrogenado, e o nitrogenado é utilizado em café, cana-de-açúcar e milho, principalmente. Então, esse é o cenário de fertilizante hoje aqui no Brasil. Pô, show de bola. Queria que você finalizasse, antes da gente fazer o fechamento, mandando o Alexandre Cabral falou assim, pede para ele mandar um beijo pro Vicente, ele tá aqui do meu lado esperando. O Vicente é meu sócio. Manda um beijo pra ele, manda um beijo. O Vicente é muito feio. Não merece. Dá um beijo pro Cabral. O Cabral é um cara que tem uma generosidade que não cabe no coração. Foi um que me ajudou muito aí nessa. Trazer o Cabral aqui, hein? Temos que trazer ele. Se ele quiser vir, seria uma honra também. Seria super legal. Vem você e ele. Cabral, vem. Boa, ó. Você bota você, ele, o Mota aqui, uma garrafa de uísque. Aí vai ser bom. A gente vai até amanhã.
Mas enfim, Delar, obrigado por estar aqui, foi super legal. Enfim, como eu falei, foi uma aula, pelo menos pra mim, acho que pro Igor também, pra todo mundo que tá assistindo. Motinha falou que tá falando aqui desde o começo que tá sendo uma aula. Então, obrigado. Acho que fica o convite pra você vir mais vezes. Acho que é sempre legal deixar essa ponte, essa porta aberta. E, pô, disposição sempre, muito legal ter você Se tiver aqui. pro São Paulo aí, né, pra facilitar. Exato, exato. Dá um Ou toque qualquer na dia, gente. vai que a gente faça um podcast lá em Curitiba. Qualquer dia, quando a gente convite tá for, a gente feito. faz. É isso Boa, aí. show de bola. Obrigadão, Delara. Valeu. Te aluguei aqui, às vezes. aí Não, fazendo mas um foi monte de super bom, pô, pergunta. foi muito legal. Mas eu espero que o pessoal tenha gostado aí. Pessoal, lembrando, tá? A gente tem o programa terça e quinta, tá? 7h30 hoje, especialmente pelo Delar, sei lá, de Curitiba, ele não podia ontem, né? A gente acabou fazendo na quarta-feira. E amanhã eu queria dizer pra vocês que a gente tem um podcast também especial com o Vinícius Poit, que na verdade é pré-candidato ao governo de São Paulo aqui, ele vai participar do podcast. Então participem, façam suas perguntas, mandem suas dúvidas, tudo mais, vai ser super legal. Pra você que, de novo, não viu aí o link que o próprio perfil da Genial publicou aqui sobre o Commodities em Foco, né? Isso. Tá aqui no chat do YouTube, você pode ir lá pra dar uma olhada. E pra você que curtiu, não se esqueça aqui de deixar seu like, comentar se tiver alguma outra dúvida depois, se estiver vendo, enfim, sem ser ao vivo. Aí a gente manda pro Delar, ele pode responder lá também. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu, Delar. Valeu, Valeu, Igor. pessoal. Obrigadão. Falou. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Você viu? Hoje as cripto tão bombando. Onde? Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena.